Boa tarde a todos, a todas. A intenção, eu sou jornalista do jornal Correio do Povo, editora de ensino, e pelo que eu percebo, essa oficina, a intenção é de ser mais informal, próxima de vocês, que vocês consigam se aproximar, que vocês consigam trabalhar junto com a gente e que seja útil, né? Os guris estão aqui, eu acho que a intenção nossa é que seja útil para quem está aqui. Eu, além de jornalista, eu sou pedagoga também, sou especialista em educação, tenho mestrado em educação e consegui, nós estamos com 18 anos com a página de ensino do Correio do Povo à disposição da educação, né, conselheiro? Então, à disposição da educação, às vezes a gente falando coisas boas, às vezes coisas não tão boas. E hoje nós estamos aqui numa oficina, eu acho, muito positiva, muito para cima. Estou bem faceira de estar numa oficina como essa. Porque ele fala das experiências, das atividades, das propostas exitosas, que é o que eu acho que todo mundo procura, de alguma maneira, em cada lugar que a gente está. Eu já trabalhei em sala de aula, já trabalhei em escola, e consegui cavar lá no Correio uma página só para o ensino, né? Então, aliei as minhas duas atividades numa atividade que a gente pode ser útil e atender a educação, cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. A gente está com o Instituto aqui, né, conselheiro Rui Barbosa, com a maior satisfação, reativado, trabalhando também em prol da educação. A gente tem os ministérios públicos trabalhando em prol da educação, a gente tem os conselhos, a gente tem o Tribunal, né, de Contas de todo o país voltado às questões da educação, preocupado com o financiamento, com os projetos, com os programas. Então, eu acho que cada um no seu espaço. E quem está aqui, eu acho que está com vontade de, na sua capacidade, poder fazer alguma coisa em relação à educação. Então, é com essa vontade que eu acho que os guris estão aqui, eu vou apresentar o Ernesto, e com relação a boas práticas, a gente conseguir, junto com também naquele espaço que a gente cava, junto com a comissão de educação, na época da Câmara de Vereadores, e vou ver agora o que eu consigo com a Assembleia Legislativa, que tem uma verba, a gente vai atrás, consegui publicar coisas, projetos bacanas que eu colocava no jornal, junto com a Comissão de Educação da Câmara. A gente fez um livrinho, uma cartilha, e aí eles têm verba, ali na comissão tinha verba, a gente fez uma cartilha, eram de escolas públicas, eram escolas do interior, eram de escolas de Porto Alegre, a gente juntou experiências bacanas, experiências exitosas, experiências felizes, de sucesso, cada um às vezes chama de boas práticas, e fez uma cartilha que a gente distribuiu gratuitamente para as escolas. E ali ia uma coisa simples, uma foto, um pouco do que era o projeto, a escola, o endereço. Então, também um espaço que se cavou, que se prestigiou as escolas, que às vezes estão lá no interior. Aqui eu sei que tem gente do interior, tem gente de vários lugares. Tu prestigia, tu valoriza aquele profissional, as crianças se veem na cartilha, no livrinho, e percebem que são capazes de serem protagonistas. Hoje estamos falando muito, estava no congresso lá do Cinep, protagonista, né, do processo. Então, a gente valoriza quem está fazendo e a gente dissemina isso junto a outras pessoas, a gente incentiva. Então, a intenção dessa questão das boas práticas, do sucesso, eu acho que vai um pouco assim, a gente vê como é que eu posso fazer na minha tarefa, no meu trabalho, o que eu posso fazer na educação e de que maneira essas atividades, essas práticas, esses bons exemplos podem ser ampliados. Aqui, então, eu vou apresentar então, o Ernesto Faria. Ele é graduado em Ciências Econômicas pelo INSPER, com extensão em Econometria aplicada pela FIP-USP, mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, a ESP, e doutorando em Educação na Universidade de Coimbra. Especialista em análise de indicadores educacionais, liderou, quando era gerente de projetos na Fundação Lehman, a criação do portal QEDU e a série de estudos de excelência com equidade. Em 2017, fundou o portal Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional. O Ernesto vai ser o primeiro a se apresentar, e depois nós temos o Daniel Barros, é consultor de políticas públicas, como jornalista foi repórter da revista Exame e ganhador do Prêmio Jornalismo ESSO, na categoria Educação, em 2014.
É autor do livro País Mal Educado, Por que se aprende tão pouco nas escolas brasileiras, e graduado em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem mestrado em administração pública pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Eles aqui meio que vão justificar por que estão por aqui, e depois a gente começa a apresentação do Ernesto. A dinâmica é para ser mais contraída. A gente faz uma apresentação uns 40, 50 minutos, e a gente abre para vocês perguntarem, para vocês interagirem, tá? A ideia é um pouco essa. Obrigada. Olá, boa tarde. Já conheço alguns daqui, por causa do projeto que a gente está em parceria, vou falar também um pouquinho dele hoje. Mas primeiro quero agradecer ao Instituto Rui Barbosa pelo convite, né, ao Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, e dizer que é um grande prazer estar aqui. É uma situação hoje até um pouco que não acontece muito comigo. Assim, primeiro eu vou ter um companheiro de bancada na discussão que eu admiro muito, e geralmente as pessoas que estão do meu lado na discussão, elas não são pessoas que eu acompanhei começar na educação, e o Daniel foi uma pessoa que eu vi, né, começar a trabalhar com a educação, porque ele estava começando a puxar a reportagem de educação na Exame, e acho que é uma pessoa fantástica, assim, de como ele construiu tão rapidamente uma visão muito, muito boa de educação. Então é um prazer estar dividindo a mesa com você. E também é peculiar porque, né, eu tenho uma professora de 15 anos atrás na plateia. Eu acho que o IRB quer me passar uma mensagem de que eu já não sou tão novo assim também, talvez alguma coisa assim, porque eles me colocam o Daniel, né, do lado da mesa, trazem eu tenho o prazer aqui de poder ver a Naila, que foi minha professora, e tudo isso no dia do meu aniversário, então eu refleti mesmo sobre a minha idade, né? Então é uma situação curiosa, mas me deixa muito feliz estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação um pouco dinâmica com vocês, porque eu acho que, não sei quantos de vocês acompanharam a fala do Antônio Góes ontem, né? Eu acho que o Antônio Góes falou do problema de a gente ter poucos consensos em educação, entre outras coisas que ele trouxe na apresentação dele. E eu concordo com o Antônio Góes que a gente tem poucos consensos, mas eu acho que há muita informação que permitiria a gente ter mais consenso do que a gente tem. E eu vou tentar aqui apresentar algumas questões para vocês que eu considero que deveriam ser consensos. A gente já tem dados, pesquisas suficientes para a gente caminhar na direção em relação ao diagnóstico e em relação às práticas. A parte inicial, tanto das provocações que eu vou trazer aqui como da minha apresentação, ela é mais diagnóstica, porque quando a gente fala de copiar o que dá certo, né, se inspirar no que tem sido feito de bom no Brasil, a gente tem que entender o contexto disso e o que de fato é bom, o que não é, então entender melhor como que é o cenário da educação no Brasil. Então, as primeiras perguntas que vocês vão ver aqui, a primeira parte da minha fala é mais diagnóstica, depois eu vou falar um pouquinho exatamente das práticas, das ações das escolas e redes com bons resultados. Então, né, acho que a minha fala, quais são e o que fazem as escolas e sistemas educacionais efetivos. Eu acho que isso não necessariamente nem só é a minha apresentação aqui, mas eu acho que é o que eu tenho feito nos últimos 12 anos da minha vida profissionalmente, assim, principalmente a partir de 2011, talvez de forma mais focada, que é tentar diagnosticar bem, de fato, como que está a educação no Brasil, para saber de fato quais são as redes que estão boas, como que o Brasil está de forma geral na educação, e entender mais a fundo, enfim, o que faz uma escola, uma rede eficaz, que consiga garantir um alto nível de aprendizagem dos alunos. Então, eu acho que a minha fala aqui vai ser sobre várias coisas. Eu vou trazer dados de várias iniciativas que eu tive à frente, eu participei. Então, acho que eu não sei quantos conhecem o portal Quedu, mas acho que ali foi quando a gente criou em 2012, quando eu trabalhava na Fundação Lema, acho que foi um marco no sentido de a gente começar a concretizar mais a aprendizagem num dado que as pessoas entendessem, porque você dizer a nota do município, a nota do Brasil é 200, 220 na prova Brasil comunica muito pouco, e a gente buscou estabelecer e levar isso de forma acessível, qual que é o percentual de alunos com aprendizagem adequada, que é uma coisa que o Todos para a Educação já fazia, mas não tinha capilaridade de divulgar isso no nível de escola, no nível de município, que foi uma coisa que a gente fez. Aí, o Excelência com Equidade é uma série que eu me orgulho muito de escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixa renda. Vocês veem ali um retângulo verde sem nada, isso não é um erro, é porque tem um terceiro relatório para sair, que vai ser em verde, não está ali ainda, mas que é um mapeamento completo para os anos iniciais, anos finais e ensino médio,
A gente começou em 2012 a mapear escolas que conseguem bons resultados com alunos de baixa renda. Depois, em 2015, fez para os anos finais do ensino fundamental, e a gente vai divulgar agora, já dentro do IED, numa parceria com a Fundação Lehman e os outros parceiros, os resultados para o ensino médio. Então, desde 2012 eu tenho visitado, estudado escolas que têm bons resultados, principalmente com alunos de baixa renda. Eu tive à frente de uma iniciativa que me orgulha muito, que foi trazer o PISA para escolas para o Brasil, quando eu trabalhava ainda na Fundação Lehman, porque aquela primeira parte é um diagnóstico de como está o Brasil, mas sem um parâmetro de, a gente sabe qual é a melhor escola do Brasil, mas essa escola do Brasil, essa rede do Brasil, em termos de desempenho, né, em termos de resultados, ela é comparável com os melhores países do mundo? Como que o Brasil está do ponto de vista internacional? A gente não sabia isso no nível das nossas melhores escolas, das nossas melhores redes nas avaliações externas como elas estavam. E na Fundação Lehman, né, quando eu era gerente de projetos lá, a gente puxou, né, a gente fez uma conversa com o CEDED, trazer o PISA para escolas para o Brasil, que é uma iniciativa de olhar como que as escolas estão em perspectiva internacional e poder fazer a comparação com os países que fazem o PISA, que é uma grande avaliação internacional de ciências, leitura e matemática. Então a gente trouxe e fez uma avaliação das escolas de bom desempenho no Brasil, como que elas estão em perspectiva internacional, que vai ser algo que eu vou abordar na minha apresentação. O Mapa da Aprendizagem, que é um portal que a gente vai lançar no IED, que faz um diagnóstico de como os estados brasileiros estão no PISA, porque a gente só escuta falar dos resultados do Brasil no PISA do ponto de vista nacional, né? Mas dá para a gente detalhar pela base de dados até o nível estadual, e dando questões mesmo de quais são as práticas das escolas, porque os questionários são bem ricos. Então também é algo que eu vou abordar aqui, mas mais pouco. E várias iniciativas de disseminação que eu tenho participado. Então, acho que o livreto disseminando qual é o cenário da educação no Brasil, acho que eu fiz para o pessoal da Globo, para dar um cenário para todos os jornalistas que trabalham com educação na Rede Globo, de como está a educação do Brasil, Globo parceiros, né? Quando eu estava na Lehman também, eu fiz esse material para formar as pessoas que trabalhavam na Fundação Lehman. O Educação que Faz a Diferença, que é algo que me permitiu conhecer vários de vocês aqui, que é uma iniciativa de fazer um grande mapeamento de boas práticas e reconhecer mais municípios que estão buscando fazer a diferença e fazer uma boa sistematização de quais são essas práticas. Que aí eu quero agradecer de novo a parceria do Instituto Rui Barbosa na iniciativa. Tem outros projetos, né, acho que assim, eu coloco o Itaú Faz e o Caminhos para Melhorar o Aprendizado, que são duas iniciativas que buscaram já entrar mais a fundo de quais são os fatores que fazem a diferença para se ter bom resultado educacional, não sei se vocês conhecem. Do Itaú Faz eu não participei, que é uma iniciativa da Fundação Itaú Social, mas do Caminhos para Melhorar o Aprendizado eu participei quando eu estava no Todos para a Educação, na validação dos estudos, na validação dos textos. E aqui eu trouxe uma foto, porque eu vou trazer também um pouquinho de visitas que eu fiz em outras escolas e com especialistas de outros países, até para a gente contextualizar um pouco como que está a educação brasileira em perspectiva internacional. Então, acho que a minha fala não vai ser necessariamente só amparada em dados, mas muito em visitando escolas do Brasil, visitando escolas de outros países, o que eu percebo que faz a diferença em educação. Essa é a ideia. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês agora, porque eu vou fazer algumas perguntas, e aí eu vou pedir para vocês levantarem a mão se é sim ou não. A ideia não acho que assim, na verdade eu quero mais ter um parâmetro de onde a gente está mais longe de ter um consenso, ou talvez a gente até tenha um consenso caminhando na direção errada, não sei, ou algo assim. E aí vão ser falas, eu vou saber onde eu devo focar mais a minha fala a partir das respostas de vocês. Então eu queria começar perguntando para vocês se essa afirmação aqui, qual que é a resposta para ela? Se a gente tem redes públicas com bons resultados nos anos iniciais do ensino fundamental. Quantos acham que sim? Levanta a mão, por favor. Tá bom? Quantos acham que não? Talvez seja... Tá bom. Então aqui, só para eu não esquecer, mas enfim, a gente tem a maioria das pessoas que acha sim. Tá bom. Aí eu tenho uma segunda pergunta, vai ser uma bateria de perguntas, tá? Mas a gente já vai entrar numa parte mais positiva. Temos redes públicas com bons resultados nos anos finais do ensino fundamental? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Está mais dividido, tá?
Vou colocar aqui que está D, de dividido. E temos redes públicas com bons resultados no ensino médio? Quantos acham que sim? Tá bom. Olha, essa pergunta eu poderia ter feito no início, porque aí daqui a pouco eu tenho que refazer a enquete aqui, Daniel. Me ajuda. Mas... ainda mais marcante. No patamar dos países envolvidos. É esse o critério que eu vou utilizar aqui. Quantos acham que... Então, mas se tem uma rede pública no patamar dos países envolvidos, está valendo. Então essa é a afirmação. A gente tem rede pública. Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Dividido, mas maioria não. Tá bom. Aí, a gente não costuma falar muito da rede privada, mas eu acho importante, eu vou justificar no meio da minha fala, até para a gente pensar práticas e ações para o Brasil como um todo, não necessariamente só para a rede privada. Nossa rede privada, na média, então considerando os diversos tipos de redes privadas que tem no Brasil, se a gente olha para a média da rede privada no Brasil, ela é boa? Sim ou não? Sim. Quantos acham? Não. Quantos acham? Tá, quem está olhando as pessoas, tá certo eu dizer que está dividido? Acho que é mais ou menos. Tem pessoas que não estão levantando a mão, aí tem que me ajudar. Porque tem menos pessoas que se sentem seguras de responder essa pergunta, é isso que eu percebo. Tá bom. Eu acho que está dividido, então, porque se as pessoas não têm coragem de levantar a mão, porque elas não têm certeza em nenhuma direção. Então tá bom. A rede privada de elite é boa, então se a gente considera só a rede privada de colégios que cobram uma mensalidade mais alta, enfim, que são destinados à classe alta do Brasil, elas são boas. Você está falando dos 20% mais ricos ou você está falando dos 5% mais ricos? Eu estou falando dos 15, 20%. Quem tem um nível socioeconômico acima da OCDE? Os alunos brasileiros. Quem acha que a rede privada vai bem no Brasil? Sim. Tá bom? Não? Bom, a maioria sim, tá bom. E se nossas redes de escolas privadas são comparáveis, nossas melhores escolas, aqui eu não estou falando de 5%, aqui eu estou falando de 0,1, 2, mas se eu penso, aquelas topo no Enem, elas são comparáveis às melhores do mundo, sim ou não? Sim. Não? Eu estou certo em dizer que a maioria não, né? Alguém acompanhou comigo aqui a visualização? Tá bom, tô dizendo. Tá joia. A maioria não. Aí, enfim, eu vou abordar isso na minha fala do ponto de vista diagnóstico, como que a gente está, e vou responder aquelas 6 questões. Que eu tenho uma dúvida só em relação à primeira, dos anos iniciais, das outras eu quero que a gente chegue junto aqui no consenso, e vai ser até legal discutir se vocês concordam com a minha apresentação. Agora sobre práticas, que é a segunda parte da minha apresentação. As redes e escolas que têm bons resultados, a gente considera as boas redes, as boas escolas, que têm maior ideia, que têm melhores resultados, tem um currículo consistente que norteia as ações em geral? Aqui eu estou trabalhando com pelo menos 50% das redes fazem isso. Quem acha que sim? Quem acha que não? Tá bom, está dividido, mas acho que tem mais não. Aí as redes escolas conseguiram, por meio de formações, garantir uma equipe docente de alta qualidade. Então você tem uma formação continuada, um processo de formação que de fato garante que os professores são bons nessas redes que têm bons resultados. Quem acha que sim? Quem acha que não? Tá bom, aqui é não, né? Embora tenha várias pessoas que também não levantaram. As redes e escolas contam com uma gestão escolar que exerce uma liderança pedagógica? Sim. Não? Tá bom, tá dividido. Eu vou pedir que menos gente fica na dúvida, hein? Vocês não estão me ajudando. Tá muito difícil, eu não estou conseguindo enxergar a mão, mas tá acabando, gente. É só ter um pouquinho de... Pensa que legal, eu vou abordar tudo isso na minha apresentação. Então, vamos lá, tem mais 3. As redes e escolas trabalham com avaliações externas e internas para orientar o trabalho pedagógico? Sim. Não? Tá, a maioria não. As redes e escolas buscam garantir um bom clima escolar? Sim. E não. Tá bom, a maioria sim, se eu percebi. E as redes e escolas contam com o financiamento mínimo necessário para garantir uma educação de qualidade? Sim. E não. Tá.
e tem uma grande maioria que não. Tá ótimo, então vocês têm um índice da minha apresentação agora. Vamos lá. Quais são? Temos redes públicas com bons resultados nos anos iniciais do ensino fundamental. Tem 3 daquelas 12 afirmações que eu vou dizer com algumas ressalvas. Esse aqui é um caso. A resposta é sim, mas eu coloquei ali, é provável que sim. Aqui eu coloquei uma imagem do QEDU, que, por exemplo, eu posso buscar nos estados especificamente, mas quando a gente olha no Ceará, olha cada quadradinho ali é uma rede municipal, olha qual o percentual de alunos com aprendizado adequado no Ceará, de acordo com a Prova Brasil, no 5º ano. Só no Ceará. E a gente tem várias redes em Minas, várias redes em São Paulo, várias redes no Paraná, enfim. Acho que todos os estados já tem pelo menos uma rede que tem resultados quase que satisfatórios, assim. Então pelo menos 70% dos alunos com bom nível de aprendizagem. Então a Prova Brasil sinaliza pra gente que a gente está bem nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu coloco que é provável porque a gente não tem uma medida internacional que valide isso. A gente vai ver daqui a pouquinho em relação aos anos finais, eu tenho várias inseguranças em relação a como a gente ensina matemática, inclusive no Fundamental 1. E eu acho que se a gente compara a matriz que o Brasil tem na Prova Brasil para a matemática, ela é muito menos ambiciosa do que em outros países. E se vocês perceberem, talvez não dê para ver, mas você tem ali 97, 95, você tem alguns municípios que vão bem no Brasil, que não só conseguem um alto percentual de alunos com aprendizagem adequada, mas se a gente separa os resultados do Brasil na Prova Brasil em 4 níveis, não só está adequado, mas está muito acima do esperado, que seria avançado, então avançado, adequado, proficiente, abaixo do básico. Mas se a gente olha o avançado, algumas redes do Brasil estão conseguindo um alto percentual de alunos com aprendizado avançado, o que é estranho, porque avançado deveria ser para poucos. Então você tem um grupo de redes no Brasil, um grupo de escolas, que fazem a Prova Brasil com muita facilidade. Um alto percentual de alunos gabaritando a prova. Isso indica, provavelmente, que você tem alguns problemas com a avaliação. A barra poderia ser um pouco mais alta. Então, por isso que eu faço ressalvas. Eu acho que, em leitura, eu estou mais seguro. Eu vou falar por quê, daqui a pouquinho, quando eu entrar nos anos finais do ensino médio. Mas em matemática, e talvez até em outras dimensões que a gente poderia pensar em avaliar para os anos iniciais do ensino fundamental, eu não sei se a gente faz um bom caminho. Eu acho que realmente a gente precisava até pensar algum tipo de medida internacional para olhar como o Brasil alfabetiza, como o Brasil vai nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas pela medida que a gente tem, parece que a gente tem várias redes fazendo muito bem nos anos iniciais do ensino fundamental. Temos redes públicas com bons resultados nos anos finais do ensino fundamental. Aqui a gente vai aos poucos, tá? Não vou dar a resposta já. Aqui é uma tela do site que a gente vai lançar no IED, com apoio da Fundação Lehman e do Itaú BBA, que é um mapa da aprendizagem, que a gente detalha resultados do PISA e a gente detalha vários fatores das escolas e redes que fazem o PISA. Aqui a gente pode ver o percentual de alunos com aprendizado adequado no PISA. Essa foi uma definição que a gente fez. Alunos que estão pelo menos no nível 3 no PISA como adequado. Não é um consenso, tem gente que acha que é o nível 2, tem gente que acha que é o nível 4, mas boa parte dos especialistas trabalha com o nível 3. E aí, se a gente olha esse índice, aqui está matemática, mas a gente poderia ver outras áreas, a tendência é bem semelhante. O Brasil está muito atrás dos países desenvolvidos e referência em educação, mas mesmo a melhor região do Brasil no PISA não consegue bater os resultados de Uruguai e Chile, por exemplo. Então, não é que a gente tem, pelo menos no nível estadual, a gente não tem, em grande escala, um estado fazendo bem no Brasil. O melhor estado do Brasil não consegue bater os melhores países da América Latina. Então aqui está por região, na verdade eu poderia ter colocado por estado também, que eu acho que o melhor estado do Brasil no PISA, não tenho certeza em matemática, em ciências é Espírito Santo, em matemática eu acho que é Espírito Santo também, eu não sei se eles... Mas o melhor estado do Brasil não consegue superar os melhores países da América Latina. Então você tem uma grande dificuldade. E por que eu estou trabalhando com anos finais aqui? O PISA não é para os anos finais, mas o PISA avalia jovens de 15 a 16 anos, então que concluíram os anos finais e não concluíram o ensino médio ainda. O PISA aponta uma dificuldade geral no Brasil. Lógico que ela é muito maior em algumas regiões, no norte e no nordeste do Brasil, mas você não tem ninguém conseguindo resultados expressivos comparativamente com os países desenvolvidos.
Aí vamos esmiuçar isso, porque a minha pergunta fala de redes específicas, né? Não de um estado geral, mas talvez a gente tenha redes pequenas com bons resultados. Aqui a gente tem várias bolinhas, mas eu vou explicar esses gráficos, que eles não são tão simples assim, mas... Aqui a gente tem 3 gráficos, um para ciências, outro para matemática e outro para leitura. A ideia é cruzar o nível socioeconômico médio das escolas, dos alunos das escolas, com o desempenho que essas escolas tiveram no PISA. Se a gente vai para ciências, esse traço aqui vertical é o nível socioeconômico dos alunos da OCDE. 0 equivale ao nível socioeconômico dos alunos da OCDE. Então você está à direita aqui, é uma escola que tem alunos na média mais ricos que os alunos da OCDE, você está à esquerda, você tem alunos de mais baixo nível socioeconômico que os alunos da OCDE. Já o traço ali horizontal é a média da OCDE no PISA. Então quem está acima tem um resultado acima da OCDE, quem está abaixo tem um resultado abaixo da OCDE. Em ciências, a gente percebe que, primeiro, tem poucas escolas públicas que estão acima da linha horizontal, então poucas escolas públicas do Brasil conseguem superar, das que fazem o PISA, conseguem superar a média da OCDE. E se a gente olha para a grande maioria das escolas públicas no Brasil, que era esperado, tem um nível socioeconômico abaixo da OCDE, então está à esquerda da reta, a gente percebe que tem bem poucas escolas. Mas comparado com matemática, que é o gráfico de baixo, menos escolas ainda. E matemática, o cenário parece mais grave, porque além de aparecer aqui só 4 escolas da amostra do Brasil no PISA, tem essa quinta aqui que está perto, as outras não só não batem a média da OCDE, mas estão muito abaixo da média da OCDE. Quer dizer, é raro o Brasil conseguir ter várias, pouquíssimas escolas do Brasil públicas conseguem se comparar com os países desenvolvidos. Em leitura o cenário já é um pouco mais positivo, mas ainda assim um grosso de escolas abaixo do patamar da OCDE de desempenho. Então, obviamente, o nível socioeconômico influencia muito, e a gente vê que a grande maioria das escolas tem um nível socioeconômico abaixo, mas a gente está falando de em geral, grande parte das escolas com dificuldade, mas isso ainda não prova a minha hipótese se sim ou se não, porque aqui eu ainda estou olhando o nível da escola. E aí volta ao que eu falei no início, de por que a gente puxou em 2017 o PISA para escolas. Porque como estão as escolas e redes que têm bons resultados no Brasil? E o PISA para escolas, acho que acho que eles toparam de uma forma muito bacana a ideia. Eu acho que praticamente todas as escolas de Sobral a gente conseguiu engajar para fazer o PISA para escolas. Que permitiria para a gente entender a melhor rede do Brasil nos anos finais do ensino fundamental, que hoje é a maior IDEB do ensino fundamental 2, como que ela está em perspectiva internacional. Eu vou mostrar um gráfico que ilustra como Sobral foi no PISA para escolas. PISA para escolas foi uma amostra de acho que 46 escolas, 33 privadas e 33 públicas e 13 privadas, de escolas que vão muito bem nas avaliações nacionais. Então, seja para o Brasil, mas a gente acaba focando também muito no Enem. E esses gráficos aqui, eles mostram como que foram as escolas que atendem alunos de baixa renda no PISA para escolas. Eu não quero identificar aqui todas as escolas de Sobral, mas a gente tem aqui, eu acho que não vou contar aqui, mas sei lá, em ordem de grandeza uns 25 pontos. Todas as escolas de Sobral estão aqui, porque todas as escolas de Sobral atendem alunos de baixa renda, porque é um município que, acho que do Ceará em geral, acho que os alunos são de baixa renda. O que a gente percebe é que praticamente todas as escolas que atendem alunos de baixa renda que fizeram PISA para escolas estão com muita dificuldade de chegar no patamar da OCDE. Nenhuma delas conseguiu bater o patamar da OCDE em matemática e em leitura poucas. E em leitura, vocês podem ver que tem 4 pontinhos ali acima da OCDE. Todos esses 4 pontinhos selecionam alunos de alguma forma. Então, escola técnica que tem algum filtro, alguma prova de seleção. Tem uma escola de Sobral ali que não é uma seleção por prova, mas acaba pegando os melhores alunos da rede, então tem um viés de seleção. Então, o que a gente percebeu Sobral vai acima da média do Brasil, que é um baita feito considerando que a gente está falando de alunos de baixíssimo nível socioeconômico. Tem um trabalho muito bacana, mas não conseguiu chegar num patamar de bom desempenho para anos finais de ensino médio do Brasil. E aí eu vou discutir um pouco por quê, e isso não me faz avaliar Sobral como um caso que não seja de excelência ou muito meritório. Mas quando eu for falar dos fatores, tem vários aspectos que dificultam as redes individualmente conseguirem um resultado de excelência. Aqui a gente está falando de bons resultados, eu não estou falando da prática da rede. E Sobral, acho que quando a gente colocou em perspectiva internacional,
demonstrou muita dificuldade de, hoje, chegar aos resultados que a OCDE chega, principalmente em matemática. Aí vamos falar, eu estou pulando o ensino médio, porque eu acho que se nos anos finais desse cenário, vocês devem imaginar que no ensino médio o cenário é mais difícil ainda, tá? Então também a resposta é: a gente não tem redes públicas no Brasil que já conseguem chegar num patamar de país desenvolvido no ensino médio. Mas agora eu quero falar um pouquinho da rede privada, se nossa rede privada na média é boa. E eu vou usar o mesmo gráfico para essa e para a pergunta seguinte. E aí a resposta é não. E aí eu vou mostrar por quê. Aqui são os mesmos gráficos que eu tinha mostrado para as escolas públicas, mas cada pontinho agora é uma escola privada. Aí vocês podem perceber que está bem diferente no sentido de a gente tem vários pontinhos já à direita ali da reta vertical. Porque você tem as escolas que as escolas privadas tendem a atender muitos alunos de alto nível socioeconômico. A rede privada é bem heterogênea no Brasil, então vocês podem ver que tem várias à esquerda também, escolas privadas para alunos de classe média baixa. Mas no geral, a gente percebe que tem muitas escolas abaixo do patamar da OCDE, e se a gente olha em relação a quem está próximo da reta vertical, a gente percebe que para as escolas que têm alunos de nível socioeconômico semelhante à da OCDE, a maioria fica abaixo da OCDE, que é a reta horizontal. E se a gente fizesse aqui uma linha de tendência em relação ao resultado dos países envolvidos, a gente perceberia que para o mesmo nível socioeconômico era de se esperar que a rede privada fosse um pouco maior, que esses pontinhos estivessem um pouco mais à esquerda. Então a rede privada, de forma geral, ela não vai bem se a gente considera esse todo. E se a gente avaliar na reta aqui, a gente percebe que a maioria dos pontinhos está abaixo aqui dessa reta horizontal. Poucos pontinhos estão acima. Só que esse mesmo gráfico também permite a gente olhar as escolas de elite. Quais são as escolas de elite? Quem está à direita dessa reta vertical. São escolas que têm alunos de nível mais alto que a OCDE. E aí o que a gente percebe? Em ciências, quem está à direita, não sei se eu consigo, deixa eu ver. Quem está à direita, está para cá, né? Então a gente pode ver todo esse grupo aqui, eu não sou muito bom nisso, né? Mas todo esse grupo aqui, a gente percebe que você tem um grupo aqui de escolas, né, abaixo da reta horizontal, mas tem um grupo grande de escolas aqui acima dessa reta. Então se a gente considerar essas as escolas de elite no Brasil, a maior parte das escolas de elite do Brasil pelo menos fica acima do resultado da OCDE. O que é positivo. Se a gente olha para a leitura, também a grande maioria fica acima da OCDE, e mais positivo do que em ciências, quem não fica, em geral, fica muito perto da média da OCDE. Então, obviamente, aqui a gente está falando de alguns que têm um nível socioeconômico bem mais alto que a OCDE, então talvez você pudesse esperar um pouquinho, uma média até um pouco mais alta. Mas, em geral, até que é um cenário positivo. Você tem boa parte das escolas com um patamar alto de desempenho. Em matemática, a gente vê um grupo grande de escolas aqui muito abaixo da média da OCDE. E aqui a gente está falando de, provavelmente, alunos que pagam 2, 3 mil reais, 4 mil reais para estudar numa escola e estão saindo com baixíssimo nível de aprendizagem. A gente realmente tem um grande gargalo de conhecimento no ensino de matemática. Que mesmo as escolas privadas do Brasil, com perfil socioeconômico, mesmo as escolas privadas têm muita dificuldade em matemática. Em ciências e leitura, não. E aí, é lógico, o contexto da rede privada é bem diferente do contexto da rede pública. Não estou estimulando aqui a gente copiar a rede privada, mas se a gente olha para esse dado aqui, a gente percebe que em ciências e leitura a gente consegue ver vários resultados positivos. Em matemática, parece ser um problema geral do Brasil. A gente tem muita dificuldade de ensinar matemática. E aí aqui eu coloco se a rede não é boa, principalmente por causa da matemática. Mas aqui eu coloco um laranjinha também, porque eu acho que em ciências e leitura tem coisas que a gente pode pensar sobre o que tem sido feito de forma boa no Brasil na rede privada, principalmente na rede privada de elite, né? E aí se as nossas melhores escolas privadas são comparáveis às melhores do mundo. E aí eu vou voltar para o PISA pré-escolas. Tá. Posso ir aqui? Tá bom. E aí aqui a resposta é sim. E aí eu volto para o PISA pré-escolas, que foi bem interessante. Porque avaliando as melhores escolas públicas e particulares do Brasil, a gente percebeu que tem um grupo de escolas que não é a elite 10%, é a extrema elite. A gente pegou as escolas que vão muito bem, que estão no topo do Enem, algumas delas.
Essas escolas batem a média de Singapura, que é o melhor do PISA, por muito. E se a gente coloca essa escola no bolo das escolas que vão muito bem no PISA, que é o exercício que está colocado aqui, a gente colocou essa escola como se ela fizesse parte da amostra do PISA desses países. Então, fizesse parte da amostra de Singapura, fizesse parte da amostra da Alemanha, do Canadá. O que a gente percebe essas escolas, um grupo dessas escolas que fez o PISA para escolas estaria entre as melhores escolas desses países. Não quer dizer que essas escolas seria a melhor de Singapura, porque não necessariamente as melhores escolas desse país fazem o PISA. Mas, pegando uma amostra representativa, a gente tem segurança que tem um grupo de escolas no Brasil, principalmente se a gente olha para a leitura, então foram 13 privadas que fizeram. Aqui são 12 escolas, mas não tem só as privadas, tá? Eu acho que são 10. Mas a gente está falando de 10 das 13 escolas de alto desempenho no Enem, elas ficariam entre as 10% melhores, entre as 25% melhores, e só uma ali entre as 50% melhores. Então você tem um grupo de escolas no Brasil que ficaria entre as melhores dos melhores países do mundo do PISA. Então você tem um conhecimento, mas a notícia ruim, e que não dá para pensar em escala para o Brasil, é que você tem um grupo muito pequeno. A gente está falando da exceção da exceção. Mas tem um conhecimento que talvez poderia até ser compartilhado e até para pensar práticas, inclusive para as escolas públicas do Brasil. Aí agora eu vou falar do que fazem as redes e escolas com bons resultados. E aí até dar um contexto desse... E aí dá um... Alô? Tá aí? Tá bom. E aí dá um contexto desses resultados e por que eu apresentei especificamente também os resultados das escolas privadas no Brasil. Isso aqui é um panorama do que fazem. Eu não vou entrar uma a uma para a pergunta, eu vou resgatar 6 quase que de uma vez, tá? Mas aqui eu estou trazendo muita informação para vocês, mas é o resumo, digamos assim, do nosso mapeamento para os anos iniciais e para os anos finais do ensino fundamental. Então, quais são as práticas das escolas que conseguem bons resultados no Brasil? O que a gente percebe, se a gente olha para aquele o quê, eu não sei se está dando para ler, mas 4 aspectos chamaram a atenção para a gente na pesquisa para os anos iniciais do ensino fundamental. Definir metas e ter claro o que se quer alcançar, acompanhar de perto e continuamente o aprendizado dos alunos, usar dados sobre aprendizado para embasar ações pedagógicas, fazer da escola um ambiente agradável e propício ao aprendizado. Depois a gente detalha as estratégias, porque às vezes a gente fala só da prática. Então, criar um fluxo aberto e transparente de comunicação, respeitar a experiência do professor e apoiá-lo em seu trabalho, enfrentar resistências com apoio de grupos comprometidos e ganhar o apoio de atores de fora da escola. Desses pontos, vocês podem perceber que aparece de forma clara a avaliação, era um dos pontos que eu perguntei, a avaliação externa e interna, está muito no dia a dia das redes e escolas do Brasil utilizar as avaliações. Clima escolar também aparece, fazer da escola um ambiente agradável e propício, e também vai aparecer aqui no estudo dos anos finais. Então, condições para garantir a frequência e a permanência dos alunos são asseguradas. Tem um olhar muito forte em relação ao clima, tanto em relação aos alunos, para engajar os alunos, mas como se dá as relações, relação diretor-professor, relação professor-aluno, e a secretaria também, quando ela é o agente da mudança, buscar fazer uma boa relação com as escolas. Então, o clima também aparece. Mas tem aspectos muito importantes para ter bons resultados em educação que não aparecem na maioria das redes com bons resultados no Brasil. Tem 2 que eu queria destacar, que tem a ver com aquelas minhas afirmações. Currículo é extremamente importante. E já visitei muitas escolas com bons resultados no Brasil. Eu não consigo, talvez o Daniel possa trazer algumas experiências ou falar um pouquinho das impressões dele, mas não é algo presente na maioria das redes com bons resultados no Brasil. A avaliação cumpre o papel de currículo. Os descritores funcionam com o objetivo de aprendizagem. Mas você não tem uma boa visão que norteia as ações. Por isso eu acho super importante a gente ter conseguido avançar na base nacional comum. Mas quando a gente vê ali, tem metas e acompanhamento. O que guia isso são os descritores da prova do Brasil hoje. Não são. E isso traz implicações. Isso traz dificuldades, inclusive de a gente não conseguir resultados de excelência nos anos finais do ensino médio. E um outro aspecto que eu acho que eu tenho que até destacar mais quando eu apresento excelência e qualidade, porque eu acho que é uma pergunta natural. Pode parecer estranho, aqui eu li os pontos dos anos iniciais, se a gente lê o ponto dos anos finais, eles são parecidos, embora os anos finais aparece muito forte a questão da relação, diretor, professor, professor-aluno. Não aparece formação de professores.
Não é que as sedes que têm bons resultados no Brasil não trabalham formação de professores e não buscam trabalhar. Mas as sedes que têm bons resultados no Brasil, elas trabalham a formação dos professores na medida do possível, dado o gargalo de capital humano que tem no Brasil. E os resultados e o trabalho pedagógico, ele é mais direcionado pelo acompanhamento pedagógico. É a secretaria que faz um trabalho com o diretor e o diretor está fazendo coaching com o professor. Se esse professor não recebe coaching do coordenador pedagógico, se ele não recebe uma orientação, ele tem muita dificuldade, ou um material estruturado, algo assim para trabalhar, ele tem muita dificuldade. E aí eu quero voltar no caso de Sobral. Eu acho Sobral um caso de excelência, um caso fantástico pelos resultados alcançados, ainda mais com alunos de baixo nível socioeconômico. Mas Sobral sofre o gargalo que ele não tem como resolver. Que você tem um gargalo de capital humano no Brasil, você não tem em escala bons professores. Então Sobral resolveu isso garantindo um time mais fortalecido na Secretaria de Educação que faz o acompanhamento pedagógico. Mas nos anos finais, não dá para você chegar no patamar dos países envolvidos sem resolver o problema de formação de professores no Brasil. Então, e aí por isso, deixa eu passar aqui, mas que é o ponto que eu estou abordando, acho que a gente tem dois grandes problemas no Brasil que a gente precisa, na minha percepção, endereçar, que é currículo e formação de professores. E isso para mim foi muito claro visitando escolas e países que vão bem em educação. Porque às vezes eles falam, faz isso, faz aquilo, mas o que faz a diferença é que os professores são muito bons. O que faz a diferença nas boas redes do Brasil é que o acompanhamento pedagógico é muito bom. Isso dá resultado no Fundamental 1. Para dar resultado no Fundamental 2, já é mais difícil, o professor é especialista, fica menos tempo na escola, a dinâmica de acompanhamento é mais difícil. Às vezes a secretaria que faz o acompanhamento também não tem um empoderamento pedagógico tão grande assim. O grau de complexidade é muito maior nos anos finais do que nos anos iniciais. Então a gente tem dois grandes problemas que a gente precisa buscar todo mundo que faz bem em educação no Brasil, porque é um problema em escala e um problema de gap de capital humano. A gente não tem muitas pessoas que sabem pedagogia de matemática, pedagogia de ciências no Brasil. E por isso que eu apresentei os resultados das escolas privadas. Porque certamente a escola privada está num contexto muito diferente, mas tem um conhecimento ali que poderia ser mais disseminado entre escola privada e escola pública. A gente tem muito pouca gente que sabe ensinar matemática no Brasil. E a gente precisa buscar o conhecimento que existe dentro do Brasil. E eu acho que essa é a dificuldade, que tem redes que estão fazendo muito bem em gestão. Sobral, Novo Horizonte, a gente pode falar de várias de Minas, a gente pode falar de várias do Paraná, do Ceará. Só que eles têm o gargalo de como desenvolver professores, onde buscar conhecimento pedagógico. Esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. E foi por isso que eu apresentei os resultados das escolas privadas. Aqui é uma pesquisa de um professor australiano da Universidade de Auckland, que é uma grande meta-análise de fatores que influenciam bons resultados educacionais. E aí ele fez aqui uma associação de qual que é o agente que faz essa ação na prática. Eu não vou listar cada um deles aqui, mas a mudança, em geral, se dá pelo professor. A política pode ser desenhada pela secretaria, pode ser desenhada, em alguns casos, pela escola, pelo diretor, mas depende muito de uma qualificação dos professores. Então aqui, feedback dos professores para os alunos, ali o segundo ponto muito relacionado ao nível socioeconômico, o conhecimento prévio dos alunos, enfim. Aqui uma listagem dos fatores, mas em geral o que a gente sabe da literatura você precisa de um conhecimento específico dos professores para conseguir fazer a diferença em educação. E aí a gente está, vou falar aqui de um projeto, mas que a gente está tocando no IED, com uma preocupação muito grande de olhar os professores sobre uma dimensão mais ampla. Quando eu trouxe os resultados das escolas privadas, eu acho que aqui a gente lista 4 aspectos que a gente deveria olhar em relação à docência. Em relação ao terceiro, que é a atitude em relação à aprendizagem dos alunos, que é saber trabalhar como desenvolver o conhecimento dos alunos, específico na disciplina, em matemática, em ciências, isso, algumas escolas privadas poderiam ajudar as escolas públicas a fazer melhor. Você tem, os resultados de ciências e leitura que eu mostrei da rede privada de elite no Brasil em geral, é bom. Poderia ser apropriada. Mas a gente tem o desafio que, por exemplo, situação socioemocional dos docentes. E não só nível de estresse, que talvez possa aparecer aqui, mas o quanto o docente está preparado para construir uma relação positiva com os alunos.
gerar altas expectativas nos alunos. Esse é um gargalo que os educadores da rede privada não vão conseguir ajudar. E esse é um gargalo, do ponto de vista internacional, visitando outros países, eu vejo que os países não passam por isso. Lidar com a gestão complexa que se tem no Brasil, de indisciplina, aluno desmotivado. O próprio professor não tem altas expectativas, como que ele vai desenvolver nos alunos? Tem um conceito, que eu não sei se vocês já ouviram, chamado locus de controle, que é o quanto você atribui a você mesmo ou ao ambiente o que acontece com você. Então, locus de controle externo é: o que não dá certo na minha vida é culpa de outros fatores. Eu nasci pobre, enfim, tudo joga contra, no Brasil é muito difícil, enfim, eu atribuo a fatores externos. Locus de controle interno, eu acredito que eu posso mudar a minha vida, eu posso fazer a diferença no que acontece na minha vida. Eu sou responsável pelas coisas que acontecem comigo. A gente tem um problema que a carreira docente ela é pouco atrativa no Brasil. E, em geral, quem vai para a carreira docente são pessoas de baixa renda. Não atrai, né, um perfil social mais favorável e não atrai os melhores alunos do ensino médio. Esse perfil de baixa renda, se a gente olha vários estudos, está associado a locus de controle externo. São professores que não acreditam que eles podem fazer a diferença na vida deles e aí menos ainda nos alunos. Eles têm um propósito com a educação, que é algo diferente, mas em poucas dificuldades, por ele ter vivido um histórico de dificuldades na vida dele e de poucas oportunidades, um problema no Brasil, ele começa a atribuir a fatores externos, não a ele, a possibilidade de mudança. A gente precisa pensar nisso na formação de professores. Que aqui é um projeto que a gente está puxando no IED agora, a gente não pode discutir só se o professor sabe ensinar português e matemática. A gente tem que discutir isso também, e por isso eu trouxe os resultados da privada, porque elas podem ajudar a gente. Mas a gente tem que discutir como melhorar o trabalho socioemocional que os professores têm. Como que a gente olha para dimensões mesmo de saúde dos professores, que é um problema que a gente tem em várias escolas do Brasil. E o propósito, que é um aspecto super importante, porque muitos professores no Brasil chegam motivados na sala de aula, engajados com a carreira, e a escola não funcionando, aquele propósito se perde. A escola está desorganizada, ele não se vê capaz de fazer a diferença sozinho. Então, acho que fechando e amarrando aqui um pouco os pontos que eu trouxe na minha apresentação, a gente tem muito para aprender para chegar em um patamar que a gente está longe na maioria dos municípios no Brasil. Acho que a gente tem que olhar para os bons casos do Brasil, os casos do Ceará, os casos de Minas. Várias escolas estão fazendo bem, principalmente nos anos iniciais do fundamental. Eu acho que esse modelo ancorado nas avaliações, se ele não acontece de forma excessiva, ele consegue garantir competências básicas que são importantes para os alunos. Então a gente tem muito que aprender. E eu, pelo tempo, eu posso estar na discussão com vocês, discutir mais aspectos específicos que essas escolas com bons resultados fazem, mas a gente precisa direcionar o gargalo que a gente tem em relação à formação de professores e currículo. Então, tem muita coisa que faz, mas eu não sei se vocês já ouviram essa história de, não, o Brasil aumentou nos anos iniciais, agora a onda vai chegar nos anos finais. 4 anos depois, os alunos estão chegando melhor no 6º ano do fundamental. No final do fundamental eles vão terminar bem, no ensino médio eles vão terminar bem. Essa onda não está se concretizando. E essa onda não está se concretizando porque a gente não está olhando para o problema de... A gente não tem gente que domina a pedagogia a partir do Fundamental 2. E aí a gente tem que olhar para os poucos que fazem bem no Brasil, a gente tem que buscar conhecimento fora. Em matemática, quem eu mostrei para vocês é o caos. A gente tem pouca gente que sabe ensinar bem matemática no Brasil, então a gente tem que buscar conhecimento fora. Então, eu acho que se apropriar, eu acho que se a gente olha para essas sedes que fazem bem, elas estão muito acima de outras sedes e estão garantindo alfabetização, conhecimentos importantes em português e matemática, mas eu acho que a gente tem que ter uma visão de altas expectativas. Eu quero que um aluno brasileiro tenha as mesmas oportunidades que um aluno que nasce num país da OCDE. Então essa foi a ideia da minha apresentação, mostrar um diagnóstico completo para vocês. Temos várias coisas para copiar, temos várias coisas para copiar, se inspirar, mas temos várias coisas que temos que começar a fazer melhor. É isso, obrigado. Pessoal, boa tarde. Obrigado aí por terem obrigado por terem ficado para assistir aqui o que eu tenho a dizer sobre o meu livro. Eu sou jornalista como você, trabalhei durante algum tempo na revista Exame, cobrindo educação. Foi quando eu conheci o Ernesto, que era sempre uma boa fonte de informações, estudos e tal.
mas a minha apresentação vai muito em linha com o que o Ernesto está dizendo, mas eu vou fazer ela de um jeito um pouco diferente. Como eu sou jornalista, eu vou contar algumas histórias. Então, Ernesto, enfim, embora seja jornalista de formação, hoje eu não trabalho mais como jornalista. Bom, uma vez jornalista, sempre jornalista, você continua sendo para sempre, né, a sua maneira de pensar. Mas eu fiz um mestrado em administração pública na Universidade de Colômbia, depois fui trabalhar como consultor de políticas públicas, onde eu fiquei um tempo trabalhando na McKinsey, consultoria McKinsey Company, uma consultoria americana, e depois na Fundação Lehman, e agora finalmente eu estou no governo do Estado de São Paulo. Eu sou subsecretário de ensino profissionalizante na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, trabalho com toda a nossa agenda de ensino técnico e profissionalizante, que é um tema que eu não vou tratar aqui hoje, mas em algum momento eu queria falar sobre conexão das escolas com o mercado de trabalho. Acho que é um tema sobre o qual se trata muito pouco, principalmente as organizações de terceiro setor, embora sejam todas financiadas por recurso privado, tratam muito pouco desse tema. Eu acho que é um tema que merece mais atenção e, embora eu não trate disso no livro, é algo que eu queria falar no finalzinho aqui como uma provocação. Bom, o meu livro chama País Mal Educado, que se aprende um pouco nas escolas brasileiras, saiu pela editora Record há um ano atrás. É um livro-reportagem, então é um livro onde eu conto histórias e misturo com dados, frutos de pesquisas acadêmicas e também de visitas a alguns desses lugares, enfim. É um livro para pessoas que não são da área de educação. Então eu conversei com alguns de vocês aqui antes, e eu fico muito contente quando ouço alguém que não é da área de educação, que quer se aproximar disso, que está trabalhando com isso, e que lê o livro e diz que foi uma ótima introdução e que gostou muito. Então acho que a minha ideia é justamente atrair pessoas que não são dessa área para os principais temas discutidos, que são consensos ou não consensuais na área da educação. Eu tenho 2 cópias aqui, vou deixar essas cópias aí para vocês passarem, se vocês quiserem dar uma olhadinha e tal, enquanto eu falo. Bom, eu queria começar também de forma um pouquinho interativa, mostrando para vocês algumas questões que aparecem em avaliações externas que a gente tem no Brasil, para crianças que estão ainda no primeiro ano do ensino fundamental, crianças ao final do ensino fundamental e jovens ao final do ensino médio. E queria testar aqui com vocês algumas das minhas hipóteses, formato até um pouco parecido com o do Ernesto. Essa é uma questão que aparece na Avaliação Nacional de Aprendizagem, que é feita com crianças de 8 anos, para avaliar se elas estão alfabetizadas ou não, se elas sabem ler e escrever e fazer operações matemáticas básicas. É uma pergunta bastante simples, né? Essa é uma das perguntas mais fáceis dessa avaliação. Ela de Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar, comprou uma tracinho para a comadre se sentar. E aí tem uma imagem de um jacaré com um desenho de um objeto, que é um tanto óbvio. E as opções são A, mesa, B, cadeira, C, cama e D, janela. Quantos % vocês acham das crianças de 8 anos de idade erram essa pergunta? Opa, desculpa. Ninguém. Se elas souberem ler e conseguirem entender o desenho, deveriam todas acertar. Bom, tenho certeza que os filhos de vocês, se vocês têm filhos ou sobrinhos ou irmãos mais novos e tal, aos 8 anos, certamente acertariam essa questão. Provavelmente está no grupo aqui de pessoas de classe média alta, e provavelmente todos acertariam. Mas se a gente olha para a média do Brasil, mais da metade dos alunos do terceiro ano erram essa pergunta. 55% das crianças erram essa pergunta no terceiro ano do ensino fundamental, aos 8 anos. Elas já deveriam estar alfabetizadas. Se vocês pensarem nas crianças que estão próximas de vocês, aos 8 anos elas estão alfabetizadas. Então, sabem as crianças aos 8 anos de idade, na média. Então, 55% delas têm um nível considerado insuficiente em leitura, portanto erram questões como aquela que eu mostrei. Mas não só aquela, elas não conseguem localizar informação explícita em textos de maior extensão. Então, se a gente está falando de uma frase um pouquinho mais longa, em que diz fulano foi à feira comprar banana, e você pergunta o que fulano foi comprar na feira, a criança não sabe responder, 55% num texto, né? E entender, por exemplo, o que significa nós, pronomes pessoais como nós, numa frase, nós somos brasileiros.
Elas leem essa frase e não conseguem entender a quem se refere o pronome nós. Isso em leitura. Agora, em matemática, também tem alguns exemplos bem graves. O percentual é o mesmo, embora a avaliação está medindo provas diferentes, mas elas não conseguem calcular 17 mais 24. Essas crianças, 55% delas, não conseguem somar 17 mais 24, uma soma tão elementar. E elas não conseguem entender que 2 moedas de R$1 equivalem a R$2. A gente está falando de deficiências de aprendizagem muito graves. De modo geral, acho que nós que estamos trabalhando com pesquisas em educação, mostramos percentual de aprendizado adequado e dados que às vezes as pessoas não entendem o que significa na prática. Na prática, a gente está falando que uma criança de 8 anos, ela não entende como é que funciona o sistema, coisas elementares do sistema monetário. Ela não está preparada para se tornar um cidadão, não está preparada para interagir com a sociedade da forma como você espera que uma criança naquela idade vai interagir. Bom, mas aí elas crescem. E aí, quando tem 15 anos, tem uma pergunta aqui também que eu escolhi especificamente essa pergunta porque ela tem uma relação com coisas do dia a dia, que aí é o supermercado e tal. Supermercado, preço ótimo, a manteiga é vendida em caixinhas de 200 gramas. Para levar para casa 2 quilos de manteiga, a Marisa precisa comprar quantas caixinhas? 2, 4, 5, 10. Espero que vocês não estejam aí. Sobre a resposta certa. Quantos por cento vocês acham que é? De jovens, adolescentes de 15 anos? 9, né? Esse é mais para o ensino médio, acho que no ensino fundamental é um pouquinho melhor, mas 80 e poucos %. Essa pergunta específica, ela é considerada uma das perguntas mais difíceis das provas de avaliação do ensino fundamental 2. E ela é uma coisa básica, né? Você precisa comprar manteiga para fazer um bolo, só que 95% dos alunos do nono ano erram essa pergunta. Quase todos. 95%. É inacreditável, né? 95%. Desesperador. O que sabem os jovens de 15 anos? 65% deles, em leitura, não conseguem distinguir duas posições completamente antagônicas, diametralmente opostas em um artigo. Então imagina, você está lendo, o cara está lendo um artigo no G1 sobre aborto. E aí tem uma posição de um lado que é, sei lá, de alguém representante da Igreja Católica que diz que é completamente contra o aborto e dá seus argumentos para isso. E aí você tem uma outra pessoa, um liberal dos costumes, que é completamente a favor ao aborto em todas as suas formas e dá os seus argumentos para tal. Essa pessoa não consegue, 65% dos jovens de 15 anos não conseguem distinguir essas duas opiniões. Ele não consegue distinguir frases desses dois personagens em uma reportagem e como elas são antagônicas. Isso é um problema gravíssimo de cidadania, porque essas pessoas, elas não conseguirão votar, elas não conseguirão tomar decisões básicas sobre a sua vida, porque elas não conseguem distinguir em um texto simples, uma simples matéria de um site de notícias, posições antagônicas. Isso em língua portuguesa. Em matemática, elas não conseguem saber quantas moedas de 25 centavos precisam para pagar uma passagem de ônibus que custa R$ 2,50. 66%, 2/3. Então vai lá para pegar um ônibus, R$ 2,50, tem um monte de moeda aqui, o cara não consegue somar as moedas para poder fazer o valor que ele precisa pagar o ônibus. Eu estou trazendo aqui, vocês devem estar notando, exemplos corriqueiros do dia a dia para descolar os resultados educacionais de provas, de simples provas, de coisas que parecem distantes do dia a dia e trazer para coisas que são fundamentais para você exercer uma vida em sociedade. Vamos para o ensino médio, então. No ensino médio tem essa pergunta aqui, um pouquinho mais complexa, né, gente? Vamos ver quantos acertam. Um smartphone está à venda R$ 700, mas se for comprado à vista tem um desconto de 15%. O valor desse smartphone, esse desconto é de R$
você precisa tirar 15% de 700. Enfim, tem várias maneiras de em matemática pensar isso, mas se você aplicar uma lógica simples, ali 10% de 700 é 70, 5% é metade, 35, 70 mais 35, 105, e você subtrai, letra A. Quantos por cento vocês acham que acertam? Dos que terminam o ensino médio. Não, 10% erra. 54% erra. 54%. Mas aí, não, você está achando que é alto, Cristina. Você está achando que é alto. Mas você está achando que é alto porque você está imaginando que todo mundo termina o ensino médio. Mas não é todo mundo que termina o ensino médio. Esses 54%, eles já são 54% de um grupo de relativos privilegiados que terminaram o ensino médio até a idade de 19 anos. Por isso que, logo depois, eu trago esse dado, para mostrar que esse 54%, que pode parecer bom, na verdade é terrível. Porque a cada 100 alunos que entram na educação básica, 76 terminam o ensino fundamental, mais ou menos na idade esperada, que é até os 15 anos, com um delayzinho de 1 ou 2 anos. 64 terminam o ensino médio. Então a gente está falando de 54% que acertam aquela questão em cima de 64, que é quem termina o ensino médio. Porque pelo menos, mais ou menos aí um pouco mais de um terço dos alunos não terminam o ensino médio até os 19 anos, vários deles não terminam mesmo, nunca terminam. Agora, imagina quantos sabem o que eles deveriam saber em matemática. Desses 100, quantos sabem? 6 pessoas de 100, começa com 100, só 6 terminam o ensino médio sabendo o que eles deveriam saber para matemática. A gente está perdendo 94 pessoas nesse processo. 94 pessoas não chegam ao final do ensino médio sabendo que elas deveriam saber em matemática. Então, provavelmente, elas serão muito menos competitivas quando forem entrar no mercado de trabalho ou quando forem, enfim, seguir a sua vida adiante. Evidente que a gente está falando aqui de algumas dessas pessoas podem não saber o suficiente, mas elas sabem quantas moedas de 25 centavos você precisa para pagar uma passagem de 2,50. Mas elas não poderiam, por exemplo, entrar em profissões que demandam um conhecimento mínimo de matemática, como engenharia. Ou até mesmo algumas profissões técnicas, que você não precisa nem de nível superior. E para a leitura, o resultado é muito melhor, você estaria ali em 20 e poucas pessoas. Ou seja, a gente está perdendo sempre 3/4 dos nossos jovens. Eu mostro isso daqui, pessoal, para explicar o meu ponto de partida no livro que eu escrevi. Meu ponto de partida é de que nós temos uma gravíssima crise de aprendizagem no Brasil. Isso pode parecer um pouco técnico, crise de aprendizagem, que a gente fala, mas eu gosto de usar essa expressão porque a gente fala sobre crise econômica, fala sobre crise do judiciário, fala sobre crise política, mas a crise de aprendizagem, para mim, é das mais graves. E a questão educacional, pelo menos na educação básica, não é mais tanto, o problema educacional não é mais tanto um de acesso, porque a gente resolveu o problema de acesso no ensino fundamental, ainda nos anos 90, está próximo de resolver o problema de acesso no ensino médio, mas o problema é de qualidade. O problema é que os jovens e as crianças vão para a escola, passam pelo processo educacional todinho, a maioria deles, né, alguns não, mas passam pelo processo educacional e não aprendem, saem sem aprender, saem com muito pouco aprendizagem. Para mim esse é o grande problema educacional e é esse problema que eu tento descrever em mais detalhes, com histórias, com, enfim, dados neste livro que está rodando por aí. País Mal Educado. E o que é mais impressionante é que há uma grande disparidade entre o quanto se aprende. Eu falo que tem uma crise de aprendizagem, mas em alguns lugares os que vão para a escola aprendem mais do que em outros lugares. E esse exemplo para mim é terrível. Aqui, nesse gráfico, é um gráfico usado pelo professor Ricardo Paes de Barros, do INSPER, que é um grande especialista em educação, um economista que trabalha com educação há muitos anos, e o PB, como ele é conhecido, usa esse gráfico em quase todas as apresentações que ele faz. Então, se você já viu uma apresentação do PB, provavelmente você já viu esse gráfico. E ele tem ali
eixo X embaixo, o nível socioeconômico, e no eixo Y, a nota nos anos finais do ensino médio. Então, no ensino médio não, no ensino fundamental. Então, quando tem ali no caso das duas, tem duas bolinhas que estão de laranja, elas estão exatamente no mesmo nível socioeconômico. Mas você vê que uma tem um desempenho próximo de 0, o IDEB próximo de 0, e outra tem um IDEB próximo de 8. Desculpa, aqui a gente está falando de municípios, a gente está falando de escolas. Então essa escola, Maria Leite de Araújo, ela tem o mesmo nível socioeconômico que essa escola, Ministro Simões Filho, mas elas estão distantes 7 pontos no IDEB. Isso é a prova de que nível socioeconômico não é determinístico. Você pode ter escolas com baixo nível socioeconômico, mas com bom resultado. E a gente está mostrando aqui que tem uma disparidade gigantesca entre as escolas. Essas escolas certamente estão fazendo coisas completamente diferentes. E é por isso que eu vou entrar agora em alguns exemplos de coisas que estão associadas com bom desempenho educacional, com bom desempenho nas escolas, bom desempenho de aprendizagem, que é mais ou menos a forma como eu divido os capítulos do meu livro. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pilares, alguns fatores de baixa aprendizagem. Depois eu conto um pouquinho de coisas que eu vi em comum entre lugares que deram certo e algumas tendências que eu acho que ainda precisam de mais evidência para a gente poder tirar alguma conclusão, mas que são muito interessantes para que vocês, tanto no Tribunais de Contas, em municípios e tal, avaliem e estudem mais sobre. Um dos grandes fatores é que a gente tem um atraso histórico no acesso. Eu falei que o problema do acesso foi resolvido, né? Mas o problema do acesso foi resolvido no Brasil 100 anos depois, no ensino fundamental, do que foi resolvido nos Estados Unidos, por exemplo. Então é como se a gente fosse fazer uma corrida com outros países e os outros países começassem a correr e a gente ficasse parado esperando e aí depois a gente tentasse alcançá-los. Esse atraso no acesso gera esse efeito. Se você olhar para os adultos, quem é que não tinha acesso no passado? Quem hoje é adulto. Os pais e avós de crianças que estão em idade escolar hoje. Esses pais e avós, os adultos no Brasil, no Brasil tem alguns dados estarrecedores, que 50% dos adultos no Brasil não estudaram mais do que o ensino fundamental, ou seja, eles não estudaram para além do final do ensino fundamental. Então você está falando que o problema de acesso à educação no Brasil não é um problema mais hoje, mas foi um problema no passado e isso impacta até as crianças hoje, até porque tem um monte de evidências, o René pode falar melhor do que eu sobre elas, de como a escolaridade dos pais impacta no desempenho dos seus filhos na escola. E aqui eu conto no livro algumas histórias que, para mim, são impressionantes sobre como a gente não deu o devido valor a oferecer educação pública de qualidade para todos. Por exemplo, o ministro mais longevo que a gente teve no Brasil na educação foi o Gustavo Capanema. Ele foi ministro durante o governo do Getúlio Vargas. Deixa eu só tirar esse play aqui. Não posso falar nada. Não aparece muito. Capanema, quando era ministro do Getúlio Vargas, maior parte disso durante o Estado Novo, tinha uma visão de educação que era a seguinte: você não precisava dar acesso à educação a todos os brasileiros. Então ele naturalizava a questão de você ter cerca de 70% dos adultos, 70 e poucos por cento dos adultos analfabetos naquele ponto. Porque ele entendia que bastava você educar bem as elites intelectuais do Brasil, que elas emanariam o seu conhecimento para o restante do povo. E as pessoas, portanto, desse modo, o país avançaria. Essa era a visão corrente no Brasil nos anos 40 e 50. No caso do Capanema, nos anos 30 e 40. Essa era a visão dele e a visão de outras pessoas que eram muito influentes em educação no Brasil, como Alceu Amoroso Lima, que é uma pessoa, enfim, muito conhecida em educação no Brasil no século XX. Essa visão, ela seguiu ao longo dos anos, foi diminuindo, mas não havia sequer consenso no Brasil, em boa parte do século XX, de que você deveria ofertar educação pública, de qualidade ou não, mas pública, acesso para todo mundo. Tanto que
a gente avança e chega nos anos 50 e decide construir uma nova capital federal quando você tem cerca de 50% dos adultos analfabetos, quando você tem uma taxa de acesso das crianças ao ensino fundamental muito baixa também. As escolhas que a gente fez no Brasil ao longo do século XX mostram que isso não era importante. Se você pega, por exemplo, os principais economistas que estudavam o desenvolvimento econômico no Brasil, por exemplo, Celso Furtado, que é o economista provavelmente mais influente sobre o pensamento econômico no Brasil durante o século XX, há pouquíssimas menções a qualquer relação entre desenvolvimento econômico e educação. Celso Furtado não falou sobre isso nos vários livros que ele escreveu. Então, é daí que vem esse nosso atraso histórico. A gente começa a corrida lá atrás, a gente dá passos para trás na corrida, por isso a gente já carrega aí um peso. O Ernesto falou aqui sobre a questão da baixa qualificação dos professores, então eu poderia voltar aqui a esse tema, contar mais algumas histórias, mas para não ser repetitivo para vocês, e eu quero mais bater um papo depois, eu vou juntar com outro ponto, que é a baixa atratividade da carreira docente. Alguns dos países que mais avançaram em educação, os países que estão no topo do PISA, por exemplo, eles têm uma série de intervenções educacionais que às vezes diferem. Então, se você pega a educação na Finlândia, e a educação na Coreia, e a educação em Singapura, tem uma série de diferenças entre esses sistemas educacionais, embora eles tenham obtido excelentes resultados e estejam no topo do PISA. Mas tem uma coisa que é comum entre eles, que é a seleção de quem entra para a carreira de professor. As pessoas que escolhem a carreira de professor, que vão dar aula, são alguns dos melhores alunos da educação básica. São algumas das pessoas que têm o melhor desempenho. A carreira de professor é seletiva. As pessoas que entram para ser professor são os melhores. Isso é algo incomum entre esses países. E alguns dos países que têm adotado uma agenda mais reformista em educação, como é o caso do Chile, entendeu isso e está transformando o ingresso para professor. Não adianta só você aumentar a barra para entrar na carreira de professor e não melhorar as condições de trabalho, porque senão você não vai conseguir atrair ninguém. Então você precisa fazer as duas coisas juntas. Então quando eu falo sobre esses dois temas, eu gosto de trazer o caso do Chile. Porque o Chile, um país latino-americano como o Brasil, que tem um PIB per capita maior do que a média do Brasil, mas que tem um PIB per capita menor do que o estado de São Paulo, por exemplo, São Paulo é mais rico do que o Chile. Se fosse um país, seria um país mais rico do que o Chile. Eu não sei de cabeça do Rio Grande do Sul, mas provavelmente deve ser equivalente ao do Chile. Então, um país que não é a Finlândia. Lá, ao longo dos últimos anos, eles têm feito um trabalho grande de políticas para atrair pessoas com bom desempenho no ensino médio para as carreiras que levam à docência. Então, as escolas que formam professores precisam receber certificados de cumprimento de uma série de requisitos de formação de professores. E os estudantes que entram nessa carreira, antes você tinha um programa aqui, os estudantes que têm a melhor nota no que seria o Enem deles e entram para dar aula, recebem bolsas e uma série de vantagens. Agora, com a nova lei de carreira docente que passou no último governo da Michelle Bachelet, no segundo mandato que ela teve, coloca uma nota mínima no que seria o Enem deles, no vestibular deles, para entrar na carreira de professor. Então o cara, para se inscrever numa licenciatura, ele precisa ter uma nota maior do que mais ou menos 50% da distribuição. E ela coloca uma progressão, essa lei coloca uma progressão de que isso vai aumentando para 60%, para 70%, para 80% ao longo dos próximos anos. Mas ao mesmo tempo, o que essa lei faz? Ela cria faixas de salário para os professores. Então eles não querem atrair mais pessoas que são avessas a risco para a carreira de professor. Eles querem atrair pessoas que sabem que são boas, que fazem um bom trabalho e que serão reconhecidas por esse trabalho, que é um grande problema que você tem na educação hoje. As pessoas sabem que se você vai para a carreira de professor, a probabilidade maior é que você avance lentamente nessa carreira, independentemente do teu desempenho enquanto profissional. Isso não acontece em outros lugares.
Quanto jornalista, por exemplo, que não é o melhor exemplo do mundo de carreira, né? Se a gente for pensar nas vantagens e, enfim, benefícios principalmente monetários de ser jornalista, mas eu sei que se eu for um bom jornalista e tiver um bom desempenho, eu vou avançar na carreira mais rápido do que meus colegas que são medíocres, ou meus colegas que não são bons profissionais. Isso não acontece em educação, pelo menos não nas escolas públicas. E o Chile tem feito um trabalho para fazer isso, para criar essas faixas de carreira. Algo que a Austrália também fez há bastante tempo, enfim, e outros países têm testado. Aqui é um exemplo do que é possível fazer para resolver a questão de baixa atratividade e baixa qualificação dos professores. E quando eu falo de baixa qualificação, eu estou falando de, principalmente, 2 pontos da qualificação que eu acho que são cruciais. O Ernesto trouxe aqui uma questão muito legal das habilidades socioemocionais, da capacidade do professor de lidar com pressão, de lidar com situações adversas, que ele vai provavelmente encontrar na rede pública no Brasil. Mas eu gosto de centrar em 2 aspectos, que são o conhecimento dos assuntos que o professor deve ensinar. Então, por exemplo, quanto de matemática sabe o professor de matemática? Quanto de física sabe o professor de física? E conhecimento de didática. Quanto o professor de matemática, de física, de biologia, de história sabem ensinar, sabem passar esses conteúdos para os seus estudantes. Nós temos deficiências nos 2 campos, graves deficiências nos 2 campos. Do lado da didática, de modo geral, o percentual de horas dedicadas à didática nos cursos de formação de professores é muito baixo. O Brasil tem pouca pesquisa em didática. Inclusive a Fundação Lehman, a qual nós 2 fomos filiados em algum momento, tem um trabalho grande de tentar impulsionar pesquisa sobre didática no Brasil, mas não tem. Porque na academia, a didática é vista como uma coisa técnica, uma coisa que não é digna das pesquisas dos professores que lá estão, que não é uma atividade intelectual, mas é uma atividade muito mais operacional. Isso é um problema, isso é um grande problema que a gente tem no Brasil, porque muitas vezes o cara faz pedagogia e ele sai sem saber alfabetizar uma criança, que é uma coisa inconcebível. Por outro lado, você também tem, principalmente por conta da qualidade de, imagino, muitas das universidades privadas, professores que saem com uma capacidade muito aquém que deveriam ter, muito conhecimento aquém que eles deveriam ter na matéria específica que eles vão ensinar. E eles deixam de ensinar essas matérias para os seus alunos. Tem uma especialista que eu gosto muito, que eu menciono no livro, que é a Barbara Bruns, que era economista do Banco Mundial, estudou o caso do Brasil durante muitos anos, e ela fala, os sistemas educacionais, eles nunca serão melhores do que a qualidade de seus professores. Os alunos, eles nunca vão desenvolver um conhecimento naquelas matérias maior do que o dos seus professores. Então, veja, se os professores não sabem conceitos elementares, ou elementares não, sem juízo de valor, mas se eles não sabem conceitos que eles deveriam saber de matemática, de física, de ciências, os seus alunos não vão aprender esses conceitos. Provavelmente esses professores sequer vão ensinar, eles vão tirar isso do currículo. E a gente não tem nenhuma forma de medir isso no Brasil, se os professores sabem ou não. Tem uma matéria em especial que se fala muito pouco também nas pesquisas de inglês, de educação, que eu acho impressionante, que é o quanto os professores de inglês sabem falar inglês. É impressionante, vocês já foram conversar com professores de inglês da rede pública? Conversar em inglês, com eles, não sei se vocês falam inglês, mas os de vocês falam inglês. As pessoas não sabem falar inglês, é impressionante. É impressionante. É quase uma regra, é quase uma regra geral. Professores de inglês da rede pública não sabem falar inglês. Isso devia ser um absurdo, mas é uma coisa que ninguém vê, que ninguém trata. Bom, podia ficar falando horas aqui sobre qualificação de professores, eu tenho várias outras histórias para contar, mas eu posso trazer elas depois. Aqui eu falo sobre a falta de clareza sobre o que ensinar e quando. O Ernesto também falou um pouquinho sobre isso, a questão de currículo. Algumas pesquisas, por exemplo, eu gosto de citar uma da Mona Murshid, que é uma especialista egípcia, que era sócia dessa consultoria onde eu trabalhei, inclusive a McKinsey, mas que eu conheço essa pesquisa muito antes de ter trabalhado lá. Ela fez uma das pesquisas mais influentes em educação
no mundo, que era uma pesquisa, que a tradução era por que os melhores sistemas educacionais continuam melhorando. Uma tradução meio grosseira, mas era mais ou menos o nome dessa pesquisa, ela é de 2010, 2011. E a Mona mostra nessa pesquisa que há diferenças muito grandes em intervenções educacionais em países que estão indo de um patamar ruim para o patamar regular, do regular para o bom, do bom para o ótimo e do ótimo para o excelente. As intervenções são muito diferentes. Então, ao passo que um país como o Brasil, que está indo tá nessa trajetória do patamar ruim para o regular, a qualificação dos professores é baixa, é fundamental você ter muita clareza e muito detalhe sobre o que ensinar e quando. Então, currículos bem detalhados, currículos que ajudam, são realmente instrumentos importantes para o professor seguir e conseguir passar o conhecimento para os seus alunos. Na Finlândia, esse problema é muito menor, porque os professores são muito mais capacitados, porque você selecionou os seus professores de um pool de pessoas pequeno, de pessoas muito qualificadas. Então, esses profissionais, eles são muito menos dependentes de um material de apoio, de um bom currículo, ou de materiais didáticos de apoio de boa qualidade. Então, por isso é um avanço que a gente tem no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada a parte do ensino médio no ano passado e do ensino fundamental no ano anterior, mas tem um desafio gigantesco de garantir que isso chega na ponta, num país tão grande, tão diverso quanto o nosso. Então é um trabalho que eu estimulo vocês que estão nos tribunais de contas e que estão nas prefeituras ou eventualmente governos estaduais, a garantir que os seus municípios, os municípios que vocês olham e os estados estão avançando na implementação dessa política pública tão importante. É fácil perder o rumo nessa política. É a primeira vez que o Brasil faz algo como isso. A gente fez os parâmetros curriculares nacionais nos anos 90, no governo, quando o Paulo Renato era o ministro da Educação, e não deu certo. Foi um fracasso completo. Os PCNs receberam muito investimento, uma política que recebeu muito investimento no governo Fernando Henrique, mas esses parâmetros, eles eram genéricos, não adiantava nada. E eles foram boicotados pelas academias, que não levaram em conta os PCNs na formação dos professores e acabaram, portanto, morrendo. Nos Estados Unidos, eles fizeram o Common Core, que é basicamente uma grande influência para a Base Nacional Comum Curricular. E o Common Core funcionou bem em alguns lugares, mas funcionou muito mal em outros. Veja, o estado de Nova York, que é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, não deu certo o Common Core. Por quê? Porque eles implementaram o que seria a base deles lá em Nova York e imediatamente depois fizeram avaliações para medir o desempenho dos estudantes e o resultado daquelas avaliações influenciavam a remuneração variável dos professores e uma série de outras coisas. Só que os estudantes não tinham aprendido ainda, eles não tinham passado nenhum ano ainda estudando o novo conteúdo daquele currículo, e isso obviamente gerou uma grande revolta entre professores e pais que viam que o resultado dos seus alunos diminuía, as notas diminuíam, mas eram provas completamente diferentes, conteúdos completamente diferentes, e foram muito contrários à implementação do Common Core, que foi suspenso em Nova York e a implementação foi adiada durante muitos anos. Um fracasso completo, um case de livro didático de fracasso em implementação de política pública. Isso pode acontecer aqui, isso pode facilmente acontecer aqui. Então a implementação é a parte mais difícil desse processo. Então isso não é uma etapa concluída, eu continuo trazendo isso daqui nesses slides, porque embora a gente tenha a Base Nacional Comum Curricular, é só um documento. Isso não significa que vai chegar na ponta, tá bom? Outra coisa, pouco tempo de aula. Os alunos, de modo geral, no Brasil, têm 4 horas diárias de aula. Isso é muito menos do que outros países desenvolvidos, menos do que o Chile, por exemplo, tem 7. É pouco tempo. Só que a gente tem uma oportunidade danada. A gente está passando por uma grande transição demográfica. Eu estou agora no governo do estado de São Paulo e todo ano, quase todo ano, o governo do estado de São Paulo perde 100 mil matrículas no ensino médio. Nos últimos 10 anos, o número de alunos que estavam matriculados no ensino médio do estado de São Paulo caiu de 2.400.000 para 1.350.000. 1 milhão de alunos em 10 anos. Isso é transição demográfica, principalmente. O principal motivo para essa queda é a transição demográfica no estado de São Paulo. E vocês também estão passando por isso, aqui no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Mas principalmente os estados do Sul e do Sudeste
passam por uma transição demográfica muito grande. Então, é uma grande oportunidade para aumentar o tempo de aula. Por quê? De modo geral, as escolas, elas têm uma turma de alunos que vão de manhã, que vai de manhã, uma outra turma que vai de tarde e ainda, às vezes, uma turma que vai à noite. Com a transição demográfica, você consegue manter a turma, você consegue colocar em tempo integral os teus alunos de manhã e você não precisa ter duas turmas naquela escola. Tem muitas escolas ociosas em várias redes estaduais pelo Brasil. No estado de São Paulo tem muitas. Então, e aqui, imagino que aqui também, né? Então é uma grande oportunidade. Agora, basta aumentar o tempo de aula? Não basta, porque a gente fez uma grande política de aumento da carga horária, de política de tempo integral no Brasil recentemente, que é o Mais Educação. Imagino que vários de vocês tenham ouvido falar desse programa. Esse programa foi um fracasso. Esse programa custou muito e todas as avaliações que foram feitas dele mostram que não há qualquer relação entre o Mais Educação e a melhoria no aprendizado dos estudantes em português e matemática. Por quê? Porque esse programa, ele basicamente aumentava um pouquinho a carga horária à tarde com uma bolsa para alguém da comunidade, geralmente, ir lá dar alguma oficina para aqueles alunos. Então, sei lá, uma oficina de grafite, ou uma oficina de artesanato, uma oficina de alguma atividade. Em alguns casos, eles também tinham oficinas de reforço escolar em disciplinas que esses alunos aprendiam no tempo regular. Mas não eram os professores da rede. O modelo de ensino integral que funciona e é testado no Brasil é um modelo em que o professor e o aluno ficam em tempo integral. Que o professor é contratado por 40 horas, por 30 e poucas horas, para poder ficar durante a semana inteira naquela mesma escola, e ele fica o dia inteiro com aquele aluno, e você tem uma interação muito maior entre aquele profissional e os estudantes. E ali você consegue aumentar a carga de disciplinas normais, né, disciplinas do currículo normal, colocar eletivas e fazer uma série de outras coisas, colocar projeto de vida. Enfim, esse modelo é um modelo que Pernambuco começou e que está se espalhando pelo Brasil. Você tem vários estados brasileiros hoje. Por exemplo, o modelo que o Darcy Ribeiro fez no Rio de Janeiro, dos CIEPs, deu muito errado. Era um modelo em que o professor não ficava junto com o aluno no contraturno, em que o aluno ficava no contraturno lá, fazendo alguma atividade, seja ela qual for, só para não ficar na rua. Esse modelo deu errado. O próprio Darcy Ribeiro reconhecia que esse modelo deu errado quando estava no leito de morte, no meio dos anos 90. Artigos dele em que ele fala que se arrepende da forma como colocou essa política de pé. Então, enfim, eu faço um bocado dessa reflexão neste livro. Outra questão é gestão. Gestão é um palavrão, às vezes, na educação, né? O que eu falo aqui de gestão? Eu estou falando de olhar os dados, de fazer avaliações do que está funcionando, do que não está funcionando, de avaliar o aprendizado dos estudantes e monitorar o aprendizado deles. Então, por exemplo, uma prática que é comum em Sobral tem muita avaliação de aprendizagem em Sobral, né? Os alunos fazem provas com muita regularidade, mas são provas relativamente simples. E provas objetivas que uma boa parte da equipe de gestão da secretaria e também das escolas tabula em uma planilha e observa quais são os alunos que estão ficando para trás, quais são os alunos que não estão acompanhando. E também olha quais são os temas, as áreas de conhecimento, os conteúdos que vários alunos estão errando, porque aquilo é um sinal de que provavelmente não foi aprendido, que o professor não conseguiu transmitir bem aquele conhecimento, aquele tema. Isso é gestão, isso é você olhar para os dados e tomar decisões informadas com base no que você tem de evidência. Isso é gestão no nível da escola e no nível da secretaria. Então, eu conto uma série de casos de estados brasileiros e de municípios brasileiros que fizeram revoluções em gestão, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, com o secretário Wilson Risoli. Depois foi tudo desconstruído na gestão seguinte, mas que resultaram em resultados de aprendizado muito melhores. E por fim, eu trago aqui como um outro pilar a questão de descontinuidade das políticas e a falta de avaliação dessas políticas. Por que eu estou juntando essas duas coisas? Porque, na minha visão, a gente tem pouca evidência da efetividade das políticas educacionais que são feitas a nível estadual, a nível federal, a nível municipal. Se a gente for mais obcecado
por medir o resultado das políticas, por entender o impacto daquelas políticas no aprendizado dos estudantes, vai ser mais fácil diminuir a descontinuidade de boas políticas, porque vai ter mais evidência, mais clareza, mais pressão popular para que essas políticas permaneçam, para que elas continuem, mesmo depois de mudanças de governo, mesmo independentemente de coloração partidária e tal. Eu trago algumas dessas histórias no meu livro também. Tá? Agora eu queria passar correndo aqui, porque eu queria mais, agora transformar isso aqui num diálogo, em ações que eu vi que são associadas com bom desempenho educacional. Algumas delas eu até já adiantei aqui no slide anterior. Eu estou dizendo, avaliações sistemáticas com reforço escolar direcionado para o que o aluno não está aprendendo são associadas com bons resultados educacionais. Isso é diferente das avaliações com viés punitivo que a gente tem de modo geral na educação no Brasil. O Brasil, no PISA, é um dos países com a maior taxa de reprovação, maior percentual de alunos que repete de ano. Essa é uma política muito deletéria, porque esses alunos repetem e evadem. E repetir de ano é uma das políticas com o pior custo-benefício que pode existir, porque é caro, porque você está pagando de novo para aquele aluno durante um ano inteiro, e porque não está associada com melhoria de aprendizado. Os alunos não aprendem mais porque eles repetem de ano. Não tem nenhuma pesquisa que mostra isso. Você já viu, Ernesto, alguma pesquisa que mostra quando o aluno repete de ano ele aprende mais? Não tem nenhuma pesquisa que mostra isso. Mas a gente continua insistindo nessa política. O oposto disso é quando você avalia aprendizado toda hora, como faz Sobral, ao longo do processo educacional, e identifica quando o cara está ficando para trás. E quando ele está ficando para trás, você pega na mão dele e traz ele de volta. Dá um reforço escolar para ele voltado porque ele não está aprendendo. Isso é o que as melhores redes fazem no Brasil e em outros países. Formação de professores contínua, prática e concentrada na escola. Formação de professores em várias redes, municipais e estaduais, está associada com a palestrinha, típica palestrinha. Isso que eu estou fazendo. Os professores vão lá, vão para um hotel, geralmente, quase meio que férias, né? Eles vão para um hotel, aí todos se reúnem, aí vem alguém lá, o Mário Serra de Cortella, e faz uma palestra para o pessoal, todo mundo fica feliz, todo mundo vai embora, não aplica nada daquilo no seu dia a dia. Isso não é formação continuada. A formação continuada acontece na escola, é regular, tem o coordenador pedagógico lá na ponta, ajudando o professor, ela é prática, você identifica o que o professor não está conseguindo fazer bem em sala de aula e melhora aquilo que ele está fazendo. Ela não é teórica, ela não é filosófica, ela não tem nada a ver com o que você estuda na universidade, de modo geral, na formação de professores, na pedagogia. Tem um monte de evidências disso, tem uma pesquisa muito boa da Fundação Carlos Chagas, depois eu posso passar a referência, que mostra evidências de estados e municípios que têm os melhores desempenhos e como a formação continuada neles é diferente do que se conhece por formação continuada na maioria das redes. Processo de seleção para cargos de diretor e outros cargos-chave na secretaria. O Estado de São Paulo, fico falando do Estado de São Paulo porque eu sou de lá, mas enfim, é representativo do Brasil. Seleciona os seus diretores por meio de concurso público. O cara vai lá fazer um concurso público e ele entra para ser diretor daquela escola e ele fica lá para sempre. Ele fica lá durante séculos. É muito difícil tirar o diretor daquela escola. Porque o concurso público dele é voltado para aquele lugar, para aquele lugar específico. Essa é uma aberração no Brasil. De modo geral, a indicação de diretor é política. Não tem nenhum tipo de processo de seleção e os políticos indicam quem são os diretores daquelas escolas. Tanto um quanto o outro modelo são muito ruins, estão associados com resultados ruins. No Brasil, os melhores exemplos são processos de seleção, como os que são feitos para um cargo qualquer em uma empresa, por exemplo. Processos de seleção que passam por entrevista, que passam por um projeto para aquela escola, que passam por uma série de avaliações. Tem um monte de exemplos de estados e municípios que melhoraram seus indicadores e que conseguem relacionar de alguma forma isso com a melhor seleção dos diretores e dos gestores educacionais. Posso também tratar desse tema um pouco mais adiante.
Autonomia administrativa para as escolas. Claro. Vou ter aqui em 5 minutos. Autonomia administrativa para as escolas também é um tema muito interessante, porque, de modo geral, quando você seleciona bons gestores, se você dá autonomia administrativa para eles, os resultados vêm. Então, em Sobral, os diretores têm mais autonomia do que, geralmente, os diretores têm em outros lugares. Os diretores têm um banco de professores substitutos aos quais eles recorrem quando tem que substituir um professor que ficou doente ou que não pode vir. Isso faz com que seja raro que em Sobral você tenha alunos sem aula, alunos que o professor não está lá. No meu livro eu comparo Sobral com Teresina logo no começo, porque na época que eu escrevi esse livro, Teresina tinha um desempenho no IDEB que era a média do Brasil. Depois melhorou um pouco, mas era mais ou menos a média do Brasil. E em Teresina era muito comum você ver alunos que ficavam sem aula. Em várias escolas que eu visitei, alunos que estavam sem aula porque você estava sem professor, um outro professor que faltou, que não pôde ir, que ficou doente e tal. Em lugares em que você tem mais autonomia no nível da escola, eles conseguem colocar professores substitutos com mais facilidade. Tem uma série de questões de gestão que fazem a diferença. É o caso de Sobral. Outra questão é a transição paulatina para a educação em tempo integral. Eu vou passar por esse tema porque eu falei sobre ele no último slide. Isso também é bem importante, envolvimento dos professores na formulação e na implementação das políticas. Salvador era a capital brasileira que tinha o pior desempenho educacional. E eles melhoraram significativamente nos últimos anos, e uma das coisas que está por trás do resultado de Salvador foi o envolvimento dos professores na formulação das políticas e na construção, por exemplo, de materiais que eram usados por esses profissionais. Durante muito tempo eles tentaram fazer reformas em Salvador que não envolviam a classe dos professores, que não ouviam adequadamente o que os professores tinham a dizer, e tinham muita dificuldade. No Rio de Janeiro, por exemplo, na implementação do currículo e de materiais de apoio para os professores, ainda na gestão da secretária Cláudia Costin, eles tiveram muita dificuldade porque o material foi construído sem a participação dos professores. Quando você constrói com os professores, essa política se pereniza, tem o risco de se perenizar, porque os gestores passam, os professores ficam. Então é muito importante envolver esses profissionais na construção dessas políticas. E, por fim, a avaliação de impacto das políticas que eu tratei também no slide anterior. Posso voltar aqui e falar sobre outros pontos relacionados a isso. Vou parar por aqui para a gente poder bater um papo, que eu acho que vai ser mais produtivo. Obrigado.